A palavra do Senhor, queridos, nessa noite nos ensina assim. Lucas 4, 38 a 41. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. Prendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Deus, a Tua palavra santa, a Tua palavra que não erra, a Tua palavra que não volta vazia, a Tua palavra, Senhor, que discerne a nossa mente e discerne o nosso coração. Tua palavra que despedaça, Senhor, os cedros do Líbano, que quebra os sofismas. A Tua palavra, Senhor, que alimenta o nosso coração, que é fonte de esperança e de vida. É esta Tua palavra que está aberta diante dos nossos olhos. Que o Senhor abra a Tua palavra também, Senhor, no nosso coração. Que o Teu povo seja alimentado aqui, não pela voz de um homem finito, limitado, pecador, mas que o Teu povo ouça, Senhor, a Tua voz, bem dentro do seu coração, a voz de Jesus, ó Pai, e que saiam daqui glorificando o Senhor por todas as bênçãos, por todo o poder, por toda a graça que emana da Tua palavra. Faça isso em nós, Senhor, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas é o mais bem escrito dos 4 evangelhos. Lucas é o mais bem formado dos 4 evangelistas, dos 4 escritores que escrevem o Evangelho. Me parece que no capítulo 1, Lucas faz um apanhado histórico. É desejo dele informar a Teófilo o que acontecera, como que o Evangelho funciona, como crer no Evangelho, qual é a dinâmica que o Evangelho propõe na vida, e ele se propõe a fazer então este apanhado histórico. A Teófilo, que significa literalmente Theos, Deus, Philos, amigo. Ele escreve o Evangelho a um amigo cujo nome significa amigo de Deus. Pode ser ali, os comentaristas se divergem na quem seria Teófilo, pode ser Teófilo uma pessoa, pode ser Teófilo todo o amigo de Deus. É para este que o Evangelho é escrito. É interessante que então Lucas narra o mais bem escrito dos evangelhos e começa de forma eletrizante o Evangelho. E antes de entrar no texto que eu li, eu queria destacar apenas 3 eventos que antecedem o texto que nós lemos. O primeiro evento, o batismo de Jesus. Jesus é batizado naquele instante em que a Trindade se apresenta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, presentes. Pedindo para que o homem olhasse para Jesus, que era o Filho amado, em quem Deus tem muito prazer. O batismo me parece que é este selo de entrada do ministério de Jesus. E logo após o batismo, o segundo episódio, Jesus, cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, é impelido pelo Espírito ao deserto. E no deserto ele vai por 40 dias para jejuar. E nesses 40 dias ele é tentado por Satanás. É interessante que Jesus é tentado nas 3 áreas que todo ser humano é tentado até hoje. Jesus é tentado no pecado da trivialidade. Transforme estas pedras em pães. Você está com fome? Transforme estas pedras em pães. O que era transformar pedras em pães
para aquele que transformou 5 pães e 2 peixes num alimento para uma multidão de muito mais do que 5.000 pessoas. O que era transformar pedras em pães para aquele que acalma o mar com a sua voz, para aquele que anda sobre as águas, para aquele que detém todo o poder de todo o universo em suas mãos? O que é transformar pedras em pães? Trivial para quem tem tanto poder. E me parece que assim como o diabo tentou Jesus no pecado da trivialidade, nós também somos tentados a nos esquecermos de Deus e tentarmos resolver a nossa própria vida nas coisas que nós podemos fazer, nas coisas que são para nós triviais, do tipo acordar todo dia e ir para o trabalho, cuidar dos afazeres domésticos, pagar as contas, dirigir o carro de uma cidade a outra, efetuar um teste na escola, passar por uma entrevista de trabalho, concluir uma tarefa que lhe foi dada. Isso é muito trivial, porque depende da inteligência humana. E muitas vezes me parece que o ser humano tende a confiar em si mesmo e se esquecer de que Deus é Deus do cotidiano. De que Deus é Deus das grandes, mas também das pequenas coisas. De que Deus é Deus dos milagres, mas Deus também é o Deus que nos permite acordar toda manhã e tomar aquele cafezinho feito na hora, com aquele pãozinho de queijo. De que Deus é Deus dos abraços triviais, dos sorrisos triviais, dos encontros mais rotineiros que a gente possa imaginar. E me parece que a gente tem a tendência de achar que é a gente que domina a trivialidade da vida. Jesus se nega. E ele diz, não, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo continua tentando Jesus. E ele tenta Jesus naquilo que ele continua tentando todo o ser humano até hoje. Dizendo ao Senhor Jesus Cristo, se você prostrado me adorar, você será dono, proprietário, você terá para você mesmo a glória de todos esses reinos da terra, de todos esses poderes da terra. É a tentação do poder. Jesus é tentado também na fama. Pula deste pináculo, diga aos teus anjos que lhe aparem, aos teus anjos darás ordem, e Jerusalém toda verá que você é um ser diferenciado, sobrenatural, de que você pode, de fato, dominar as coisas naturais e as coisas sobrenaturais, o que a pessoa entende e aquilo que a pessoa não entende. Você será especial. E por ser especial, você será famoso. É a tendência de todo ser humano, de confiar demais em si mesmo, de buscar demais o poder para si mesmo, de buscar demais a fama para si mesmo. É fato que Jesus venceu a tentação. A todas as tentações, Jesus responde com a palavra de Deus. Ele resiste ali às tentações e, impelido pelo Espírito Santo, ele sai agora do deserto e ele vai para a Galileia. E Jesus começa a pregar o evangelho para todo canto que havia. E as pessoas começam a ouvir o evangelho, e elas começam a ouvir a voz de Jesus, e as pessoas começam a ser curadas, a ser libertas de males que elas nem mesmo antes entendiam que possuíam, pois eram elas possessas por espíritos malignos, e Jesus foi libertando pessoa por pessoa, curando as pessoas, pregando o evangelho do reino de Deus, e as pessoas ficavam maravilhadas com a autoridade de Jesus. No alto da sua fama, quando percorria toda a Galileia, Jesus vem a Nazaré. E você precisa se lembrar que Jesus foi criado em Nazaré. Ele é o nazareno porque foi educado em Nazaré. E é interessante que em Nazaré, no turno daquela manhã de sábado, naquela sinagoga simples de uma cidade insignificante como era Nazaré, Nazaré é uma cidade tão insignificante que os arqueólogos até hoje têm dúvida de onde era Nazaré. Quando você vai a Israel, você percebe que existem duas Nazarés. Porque uns acham que Nazaré era num lugar,
outro em outro lugar. De tão insignificante que a cidade era, não deixou nem marca arqueológica direito, para que os arqueólogos pudessem hoje definir, aqui era Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Estava ali Jesus, filho do carpinteiro José e de Maria, que cresceu nas ruas de Nazaré. No turno daquela manhã, ele é escolhido para ler a palavra de Deus. E me parece que ele toma então o rolo da lei, naquele que é o livro de Isaías, abre no que nós temos hoje como o capítulo 61, e ele lê o capítulo 61. E o Senhor Jesus então diz, todo o capítulo, o Espírito de Deus me enviou para pregar o Evangelho, para dar vistas aos cegos, para pôr em liberdade os que cativos estão e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus lê Isaías 61. Ele faz este movimento. Ele fecha o rolo da lei. Se assenta para ensinar como se assentavam todos os rabinos. E Jesus interpreta Isaías 61. E você sabe qual foi a interpretação do texto? Para aqueles que gostam de exegese, de hermenêutica, para aqueles que gostam de interpretação bíblica, como eu gosto. Você sabe o que Jesus disse ao interpretar o texto? Ele disse, Isaías 61 sou eu. Eu sou Isaías 61. Essa foi a exegese do texto de Jesus. Uma polvorosa na sinagoga. As pessoas ficam falando entre si. Há uma grande discordância. Como assim? Hoje se cumpriu Isaías 61. Como assim alguém pode encarnar Isaías 61? Como assim alguém pode ser a palavra de Deus? A reação a Jesus foi terrível. Ele foi retirado da sinagoga. Ele foi levado pelos homens para o lugar mais alto. Nazaré, segundo o relato de Lucas, é construída sobre um alto monte. E ele é levado ao mais alto lugar da cidade de Nazaré, onde há um plano de que eles empurrassem Jesus dali para assassinar Jesus. O texto diz que Jesus sai do meio deles, assim mesmo, ele escapa do meio deles, sem que fosse percebido, e ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Ele vai a Cafarnaum, cidade de Pedro. Ele vai para Cafarnaum, base do ministério de Jesus. E você sabe o que é que Jesus vai fazer? Ele vai para a sinagoga. E ele começa a pregar o evangelho na sinagoga. E ele começa a ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz, queridos, que todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus. Eles diziam, que autoridade é essa? Como pode alguém falar com essa autoridade? Eles ficaram paralisados. Essa é a força do texto. É uma palavra militar, que é aquele golpe que pega o outro de surpresa. Você sabe disso. Que a grande vantagem de um estrategista militar, de um general, é atacar o outro quando o outro não espera. É avançar o exército quando o outro não espera. É assim a palavra de Jesus. Era só mais um sábado. As pessoas só iriam mais uma vez para a sinagoga. Não tinha nada de especial naquele dia. E de repente a palavra de Deus vem e invade o coração das pessoas como num golpe de surpresa. E as pessoas que foram ali para nada estão agora maravilhadas com o ensino de Jesus. Você consegue ver a cena? E Jesus então ensina o evangelho, cura as pessoas. As pessoas vêm até Jesus com males espirituais. Os demônios são expulsos antes. Os rabinos não sabiam o que fazer, mas esses rabinos sabem. Os outros rabinos ficavam perdidos. Mas quem é esse rabino que tem um poder tão grande que até mesmo os espíritos imundos se submetem a ele? E eles ficam completamente paralisados com o ensino de Jesus. E nesse ambiente é que começa o texto que nós lemos. O texto diz que Jesus então se levantou. O texto na revista e atualizada diz assim, deixando ele a sinagoga. No original aqui o verbo é, e ele se levantou.
porque os rabinos ensinavam assentados. Jesus se levantou, ou seja, terminou o sermão. E ele se levanta e faz um movimento interessante. Ele deixa a sinagoga e ele vai para a casa de Pedro. São 3 dinâmicas que esse texto nos ensina. São 3 dinâmicas que eu quero ensinar para você agora sobre a vida cristã, que deve ser inerente à vida de todo crente e que deve acontecer na vida de todo filho de Deus, que são dinâmicas propostas por Jesus nesse texto que nós lemos. A primeira dinâmica, Jesus sai da sinagoga e vai para casa. Ele se levanta, sai da sinagoga e vai para casa. Essa é a primeira dinâmica, do templo para casa. Do templo para casa. A sinagoga era o lugar do ensino da palavra. O templo era em Jerusalém, a sinagoga em toda a cidade onde tivesse judeus. No templo se oferecia sacrifício, na sinagoga se oferecia ensino da palavra de Deus. Os escribas eram os pastores da época, eram os mestres da lei, os que ensinavam a Bíblia para o povo. A sinagoga era a igreja de todo dia, de todo sábado, pelo menos, de todo domingo, assim, por assim dizer. Jesus sai do templo e vai para casa. Existe um ensino bíblico profundo aqui, querido. Qual é o ensino? Presta atenção. Tudo o que acontece no templo deve acontecer também em casa. O mesmo Jesus que está na igreja é o mesmo Jesus que está em casa. As mesmas dinâmicas, o mesmo ensino, a mesma palavra de Jesus que tem poder na igreja, é a mesma palavra, é o mesmo ensino, é o mesmo mandamento, é a mesma autoridade que tem poder em casa. Olha que interessante. Jesus vai para a casa de Pedro quando Pedro não é discípulo ainda. Se você lê o Evangelho de Lucas, Lucas narra o chamamento de Pedro depois desse texto. Jesus investe na vida de Simão, de Cefas, de Pedro, quando ele não é ninguém. Ele é mais um que está ali. Segundo a arqueologia, a casa de Pedro é ao lado da sinagoga. Jesus não andou mais do que 30 metros, se aquele dado arqueológico estivesse correto. Jesus, literalmente, ele sai da sinagoga, anda 30 metros e chega à casa de Pedro. Nesta que é a primeira dinâmica. Tudo o que acontece no templo deve acontecer também em casa. Jesus investe na vida de Pedro. E Pedro, que era um homem rude, iletrado, pescador, embrutecido pelo sistema da vida que lhe havia sido proposto, é transformado por Jesus num discípulo, num pregador do Evangelho. É transformado no homem que, junto com João e com Tiago, são os 3 maiores líderes da igreja de Jerusalém. Recebe de Jesus a visão de que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas era também para os gentios. É Pedro que foi visitado por Jesus. E esta visita de Pedro a Jesus, de Jesus a Pedro, muda toda a dinâmica da vida de Pedro. Segunda dinâmica. O texto diz que, chegando ele em casa, encontrou a sogra de Simão enferma, com uma febre muito alta. Febre muito? Como é que estava a febre aí, irmão? Muito? E o que a turma da casa fez? O que está dizendo o texto? Rogaram por ela. São 2 verdades aqui. Primeiro, a segunda dinâmica é da enfermidade para a cura. Jesus cura essa mulher. Mas existem detalhes dessa cura aqui que são importantes para a gente poder entender. O primeiro detalhe é, Jesus vai à casa de Pedro quando a casa de Pedro está desorganizada. Quando há enfermidade na casa de Pedro. Pedro não está pronto para receber Jesus. Ô, irmã, você gosta de receber alguém com a sua casa bagunçada? Responde com sinceridade para mim. Você gosta de receber alguém
com a sua casa bagunçada? O dia que você está com aquele coquinho para cima assim, ó. Né? Limpando a casa. Feito uma enceradeira. Corre para cá, corre para lá. Aquela confusão. Sofá para cima. Você vira o sofá para limpar para limpar o pó debaixo do sofá? Aquela confusão. A que você prendeu o cachorro, mandou os meninos passear. Aí você está lá arrumando a casa porque vai chegar o final de semana. Aí toca o telefone, é o seu marido. Ô, meu bem. Você falou, ô, meu amor, tudo bom? Mas você está fazendo o quê? Você fala, arrumando a casa. Ô, meu amor, eu estou chegando em casa, viu? Estou levando o pastor aí comigo. Dá um cafezinho aí, meu bem, para nós? É jóia isso, irmã? É bom? Qual que é a pergunta que a irmã faz? Meu bem, você está sozinho aí? Você está sozinho aí? Sai de perto de quem você está aí, um pouquinho só. Vou falar um negócio para você. Aí o marido inocente sai, né? Ele sai. Aí ele sai. Fala, meu amor, já estou sozinho. Você fala o que para ele? Pelo amor de Deus, não traz ninguém aqui. A casa está de perna pro ar. Não dá tempo de arrumar. Vai tomar café na padaria. Arruma coisa para você fazer. Traz amanhã. Me avisa antes. Por que você me arruma esse negócio sem falar comigo? Porque a casa está desarrumada. Ninguém gosta de receber ninguém com a casa desarrumada. É nesse espaço que Jesus vem ao encontro com a pessoa enferma. Pedro não estava nas melhores condições. Ela estava enferma. E o texto diz que ela tem uma febre alta. Ou seja, talvez ela sofra um processo aqui infeccioso, ela tem uma infecção. Não há antibióticos. O texto diz que ela está prostrada, ou seja, ela já não se levanta mais da cama. Ela está prestes a morrer. Jonathan Edwards, que foi talvez o maior avivalista do grande avivamento nos Estados Unidos, morreu de uma infecção na garganta. Uma gripe infeccionou, com 54 anos, no auge da sua carreira, diretor da faculdade de Princeton, faleceu. De um processo que hoje é simples para a medicina. Você imagina isso lá atrás, uma febre alta. O texto diz, olha que coisa fantástica. Jesus então, versículo 39, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e essa a deixou. E logo se levantou e passou a servir a todos. Jesus se inclinou. Você sabe qual que é a força do verbo original aqui? Jesus deu toda a atenção para ela. O mundo parou, literalmente, e Jesus olhou para a sogra de Pedro. Eles rogaram por ela, e Jesus olhou para ela. Jesus repreendeu a febre, e ele a curou. Todo crente, ele passou por esse processo. Ele não é mais enfermo, ele é curado pela graça de Deus. Todo crente recebeu o olhar de Jesus. Como diz Lutero, o coram Deo, ele recebeu toda a atenção de Deus. E ele teve de Deus a revelação de que ele é filho de Deus. A morte foi vencida e ele nasceu para a vida. O pecado foi vencido pela vida. Ele não é mais escravo, agora ele é livre. Da enfermidade para a cura. Para por aí o texto? Não. Vem a terceira e a última dinâmica. E assim eu encerro a mensagem dessa noite. A terceira dinâmica é simples. Ela, diz o texto, sendo curada, se levantou e passou a servir todas as pessoas que estavam ali. Olha o verso 40 e o 41. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Pergunto, para onde que estavam sendo trazidas essas pessoas? Para a sinagoga? Não, para a casa de Pedro. Olha que coisa fantástica. Você acha que a visita de Jesus mudou essa família ou não?
Você acha que a visita de Jesus mudou a dinâmica dessa família ou não? Você acha que a presença de Jesus mudou a dinâmica da cidade ou não? Porque não tem mais limite. A religião diz, é lá no templo. E Jesus diz, é no templo e em casa. A religião diz, não, tem que ir lá. E Jesus diz, eu estou em todo lugar. A religião diz, olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo outro para funcionar. E Jesus diz, não tem que fazer nada, porque eu já fiz tudo. E eu venho ao seu encontro. Quer você esteja no templo, quer você esteja em casa. E mais do que isso, eu curo a sua vida. E proponho uma nova vida a você. Não apenas para que você tenha uma nova vida, mas para que agora você seja um servo de Deus. É isso que acontece com essa mulher. Ela se levanta e passa a servir. Olha o que está acontecendo, irmão. As pessoas são trazidas para a casa de Pedro ao pôr do sol, ou seja, já está acabando o dia. E o dia todo as pessoas vão chegando. E eu fico imaginando a sogra de Pedro com a bandejinha. Dia quente. Já visitou em dia quente, pastorzão? Aquele dia brutal. Sem ar-condicionado no carro. Quando eu comecei meu ministério, irmão, quando eu casei, eu tinha uma bicicleta barra forte. Isso era a propriedade que eu tinha. Aí minha esposa era melhor de situação um pouquinho do que eu era um seminarista, e ela era gerente de uma loja, nós compramos de sociedade. Meu sobrenome, né? Juliano Sócio. Nós compramos um Chevette 82 de sócio. O Chevette tinha mal de Parkinson, ele tremia todo, era uma benção. O presbitério, eu era seminarista, o presbitério me designou para pastorear uma congregação. Pensa numa congregação longe de onde eu morava. E lá ia a gente. Tinha 2 dias para visitar todo mundo da congregação. Um calor. E aí você chegava na casa dos irmãos, lá no sítio, lá na roça, lá não sei aonde. Começava a conversar e daqui a pouquinho, eu já esperava, eu já fiquei mal acostumado. Vinha aquela limonada. Pensa numa limonada. Bandejinha assim, aquela já trincando de gelada, e aquela limonada com limão da roça, que é diferente do limão do mercado. Fala comigo se não é. O limão da roça, aquele limão rosa, fala comigo. Hã? Salivou aí ou não? Eu que era abençoado naquelas visitas, e saía de lá muito mais feliz do que havia chegado, porque aquela hospitalidade enchia o meu coração de alegria. Ao pôr do sol, as pessoas vão sendo trazidas e ela está servindo as pessoas. E olha o versículo 41, também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, dizendo que não falassem, pois sabiam ser ele. O Cristo era um lugar de conversão, de mudança de vida. À medida que você serve a Jesus, você serve também as pessoas que Jesus ama. E você começa a servir as pessoas que Jesus quer abençoar. E à medida que você serve as pessoas a quem Jesus quer abençoar, elas são libertas pelo poder de Jesus. Quais são as 3 dinâmicas para a gente encerrar? Da sinagoga para casa. Irmão, queira isso para a sua vida. Isso é a coisa mais saudável que um crente pode desejar para o seu coração. Tudo o que acontece aqui, irmão, ore a Deus para que aconteça também na sua casa. O mesmo fervor, o mesmo louvor, a mesma oração, a mesma bênção, a mesma graça, a continuidade do ensino de Jesus na sua casa. Seus filhos abençoados, o seu casamento abençoado, suas finanças abençoadas, a sua vida abençoada em nome de Jesus. Em segundo lugar, se levante, porque você não é mais enfermo. Você é curado em nome de Jesus. Você recebeu de Deus uma nova vida. E se você ainda não recebeu de Deus uma nova vida, você pode orar a Deus. E abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu queria viver essa nova vida. E peça a Deus para revelar o seu amor e a sua graça ao seu coração, porque isso vai mudar a sua história. Não mais escravos, mas agora filhos de Deus. Em terceiro e último lugar, essa para mim é o divisor de águas. É quando a pessoa se levanta e fala, Senhor, eu quero servir. Eu quero fazer da minha vida um serviço ao Senhor.
E eu quero me colocar à disposição de todas as pessoas que o Senhor ama, Pai, e ser para elas uma bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa vida e que a gente viva essa dinâmica de Jesus para a glória de Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar juntos, encerrando essa mensagem. Senhor Deus amado, muito obrigado por essa noite, Senhor, tão especial. Pelos 68 anos desta igreja, Pai. Que de uma forma incrível, de uma forma que eu já ouvia falar de longe, mas me alegro tanto de poder conhecer de perto hoje, Senhor. Através, Senhor, da vida dos seus pastores, tem sido, Senhor, uma bênção para essa cidade, Senhor. Este púlpito, Senhor, que é tratado com tanto zelo e com tanto amor, e que através daqui o Senhor tem falado tanto, Pai, e abençoado tanto essa cidade, Pai, e abençoado tantos lugares deste Brasil, pelos teus filhos pastores, Senhor, que nasceram na fé aqui neste lugar, ó Pai, e por tantas outras famílias que foram enviadas deste lugar para todo o Brasil e para outras partes do mundo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nesta noite, essa palavra tão simples, Senhor, tão singela, possa alcançar, Senhor, os nossos corações. E que haja em nós, Senhor, apenas um desejo. Esse desejo final, Senhor, de nós servirmos o Senhor, ó Pai. De nós servirmos o Senhor com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. De nós abrirmos o nosso coração e a nossa vida. E assim, Senhor, tomarmos uma decisão de sermos uma bênção em Tuas mãos, ó Pai. Faça isso em nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.